E com um contrato de 5 anos e salário de 1 milhão por mês, o jogador aceita jogar no Flamengo e vai forçar sua saída. Danilo também escolhe entre Santos, Flamengo e Napoli assinar com o Flamengo, e o Flamengo se vê na sinuca de bico, pois vai contratar apenas um. E eu te pergunto, entre Danilo e Vitão Internacional, qual dos dois você queria ver jogar no Flamengo? Um com 33 e o outro com 24. Jorginho acerta detalhes da sua saída aí com o Arsenal para também assinar com o Flamengo. Lohan continua forçando a barra e o Flamengo deve oficializar sua venda para o CSK. Estou chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que está de cantinho, que taca o dedo no like e se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça, simples assim. E por que se inscrever e curtir o canal Abençoado Fla? Porque aqui você tem notícias do Flamengo em primeira mão todos os dias. Tamo junto? Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar tudo aqui pra frente, vai fazer grandes contratações e vai ficar imbatível. Põe fé? Comenta aí. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, baita notícia aí já no começo do dia. Flamengo tem acerto cravado aí com o Danilo, pode se acertar também com o Vitão e com o Jorginho. O que está acontecendo? Mercado da bola atualizado aqui agora para você, sem enrolação, não vamos perder tempo. O Flamengo esperava aí uma posição do Danilo sobre seu futuro para poder fazer uma proposta. E o Danilo tinha propostas aí do Napoli, do Santos e do Flamengo. O Flamengo só tinha apenas uma sondagem. Mas o Flamengo, né, tinha colocado uma meta aí. Se caso o jogador decidisse realmente voltar para o Brasil, o Flamengo ia formalizar uma proposta para ele vir jogar no Flamengo. E o que aconteceu? Danilo se posicionou, pediu sua rescisão na Juventus, rescisão qual está em andamento, demora alguns dias, mas deve sair até sexta-feira, e se colocou à disposição dizendo que queria vir jogar no futebol brasileiro, estava decidido a voltar para o Brasil após conversar com seus familiares. A informação traga aí pelo Vêner Casagrande. Então, o Flamengo, que já tinha falado que só ia se posicionar, fazer uma proposta, se ele decidisse voltar para o Brasil, fez a proposta. Contrato de 2 anos, com renovação automática de 1 ano, caso ele bata as metas. As metas aí que são bem simples, né? Seriam aí ele cumprir mais de 50% das partidas no ano, jogasse mais do que 50%, entre outras coisas. Então, o Flamengo pode estar se acertando, deve se acertar. Muita gente, inclusive a imprensa internacional que cobre toda a Europa ali, já crava o Danilo no Flamengo. Mas há um outro desfecho aí, porque o Flamengo também teria feito propostas pelo Vitão e as coisas caminharam positivamente, ou melhor dizendo, né, com o jogador, porque com o clube internacional não tem negócio. O clube internacional queria vender o jogador por 10 milhões de euros. O Flamengo botou os 10 milhões de euros, sendo 4 milhões, que é da dívida do Thiago Maia, o Flamengo esqueceria essa dívida. E pagaria mais 6 milhões de forma parcelada, 3 parcelas. O Internacional não se agradou da proposta e fez uma contraproposta. Nessa contraproposta ele pediu, além do perdão da dívida de 4 milhões de euros que eles devem, 4 milhões de reais que eles devem ao Flamengo, também o Pablo, incluiria aí o zagueiro Pablo, e mais 10 milhões na mão. Poderia ser até parcelado. Mas aí o que o Flamengo fez? O Flamengo não gostou da proposta, porque isso aí poderia chegar a um total de 16 milhões de euros. Então o Flamengo vendo a situação, né, situação que não é boa, um valor muito exorbitante para um jogador que ainda é uma promessa, um bom jogador, já se destacando no Internacional, mas a gente não sabe se ele vai continuar nesse nível, não passou pela seleção ainda. O Flamengo que recentemente perdeu um jogador de seleção, que era o Fabrício Bruno, né? Então o Flamengo quer repor essa posição com um jogador à altura. E o Vitão nesse valor não seria viável, 16 milhões de euros. Então o Flamengo foi lá, contactou José Boto, que conhece, que já levou para fora do Brasil o Vitão, que conhece o Vitão, foi lá, conversou e botou a proposta na mesa do Vitão. O Vitão reuniu com seu pai e com seu staff. Inclusive eles vão ter uma reunião hoje ainda com o Internacional e vão forçar sua saída para vir jogar no Flamengo. Então o Flamengo se vê nessa situação aí, uma sinuca de bico, porque o Flamengo precisa contratar um. E agora já tem um acerto encaminhado com o Danilo, e o Vitão também
deseja vir. Por isso que eu fiz a pergunta. Quem seria a melhor contratação, Danilo ou Vitão? Porém, há quem diga aí que o Flamengo possa contratar os dois. Acho meio difícil pela situação financeira, que seria um gasto muito exorbitante. E o Jorginho acerta detalhes finais aí para estar assinando com o Flamengo. O que acontece entre Flamengo e Jorginho? O Flamengo botou na mesa do Jorginho 3 anos de contrato para um jogador de 33 anos. Excelente tempo. Mais um salário na casa de 1,5 milhão, mais 10 milhões em luvas, que serão diluídos aí em 36 meses, e mais bônus caso ele alcance metas aí, tipo ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, ele receberia mais bônus seguindo esse patamar. Porém, há uma situação agravante aí. Hoje o Jorginho não é titular no Arsenal, mas é aquele reserva que está sempre sendo utilizado. E com isso, tem um impasse aí, porque o Arsenal talvez não vai liberar o jogador. Então, o Jorginho está tentando sua liberação junto ao Arsenal, mas o próprio técnico, em entrevista, aí já deixou claro que não tem desejo de perder o jogador agora e queria renovar com ele por mais um ano. Isso é muito agradável aos olhos do jogador. Por quê? Porque a família dele está toda lá na Itália, na Inglaterra, na Europa. Ele já está bem ali, centralizado ali há um bom tempo. É um jogador que fez sua carreira toda na Europa, praticamente. Ele é brasileiro, naturalizado italiano. Então o jogador tem com bons olhos ali continuar na Europa. Para ele seria agradável, porque o euro é uma moeda estável. Isso aí, comparado com o real, que está todo dia se desvalorizando, para ele seria muito bom. E mais um ano de contrato, ou seja, ele ficaria por mais 1 ano e meio lá na Europa. Então há essa dificuldade aí no acerto do Flamengo com o Jorginho. Porém, há quem crave que o Jorginho já está fazendo de tudo para vir para o Brasil, pois se agradou muito da proposta do Flamengo. Ele quer disputar Libertadores, quer disputar Brasileirão. Se vai confirmar ou não, temos que aguardar, porque mercado da bola é novela atrás de novela. E falando em novela, a gente tem a novela também da saída do Lohan. Lohan se agradou da proposta do CSK e pediu ao Flamengo aí para que oficialize a venda. O Flamengo topa vender, só que o CSK primeiro ofereceu 5 milhões de euros, o Flamengo não agradou. Mais para frente, eles ofereceram aí 6 milhões de euros, o Flamengo também não se agradou. Acha até uma piada oferecer um valor tão baixo para um jogador que tem um futuro promissor tão grande como o Lohan. O Lohan hoje está em baixa, muita gente diz que é porque nos treinos ele não se dedica. E quando ele está fora de campo, ali, quando ele está no seu horário de descanso, ele é um jogador que está sempre curtindo. Então ele não tem aquela dedicação e isso atrapalhou ele até agora. Mas é um jogador de um potencial muito grande. Antes ele era cotado para ser o novo Vini Júnior. Então vocês vê o patamar que está o Lohan. E nesse meio tempo aí, chega a proposta, o Flamengo não aceita, coisa e tal. Teve uma última proposta deles no valor de 8 milhões de euros por 80% do jogador. Lembrando, 30% do Lohan é do Maricá. Sendo assim, o Flamengo fica naquela, se vende ou não. Mas aí o Flamengo fez uma outra contraproposta aí, pediu, né, 10 milhões de euros por 80% do jogador. Se caso eles aceitarem, o Flamengo vai liberar e o Lohan vai embora. É uma boa venda? Eu te pergunto, você acha que o Flamengo deveria vender o Lohan agora ou esperar para ver o que vai dar no futuro? Comenta aí. Lembrando que com o Vitor Hugo também o Flamengo achava que ia ter um futuro brilhante e no final das contas não deu em nada, né? Vendeu barato, teve que vender e agora já está lá. Meus amigos, mudando da água para o vinho aí, notícia boa chegando no nosso Mengão. O Mengão treinou ontem, fez o primeiro treino aí pós pré-temporada nos Estados Unidos. Já teve aí incluído no elenco o Juninho, teve boa movimentação, claro, vai demorar um tempo ainda para estar se adaptando, né, para estar pegando aquela liga ali e entrosando com seus companheiros. Mas o Juninho já fez a sua estreia aí, nos treinos, treinou, foi bem avaliado. Cebolinha foi a grande novidade, treinou junto com a equipe, deve estar relacionado para o jogo de sábado. Uma excelente notícia a volta do Cebolinha. E o Arrascaeta treinou normalmente, ou seja, a Arrascaeta aí também pode estar selando sua volta de vez, né, já no jogo oficial contra o Volta Redonda. E o Flamengo vai precisar muito, por quê? Porque hoje tem Flamengo, e quando tem Flamengo o dia é mais feliz, né? Hoje tem Flamengo e Bangu, continua time alternativo,
time oficial só é escalado no sábado. Então hoje o Flamengo tem um jogo dos aflitos aí contra o Bangu. O Flamengo tem que ganhar e os dois estão numa situação bem parecida. Empate e derrota até agora. O Flamengo está na penúltima colocação e o Bangu na última. Então é o jogo dos aflitos e o Flamengo pretende ganhar essa partida de hoje no sábado com o time titular ganhar do Volta Redonda. Situação difícil para o Flamengo, que tem que ganhar tudo aqui para frente para poder se classificar para a semifinal do Carioca. Então a situação não é muito favorável e nem muito menos fácil. Mas a verdade é que agora a gente vai começar o ano de verdade com o time para valer, porque até então era o time do Sub-20 com alguns jogadores do profissional aí e jogadores reserva dos reservas. Carlinhos, infelizmente, coitado, é um jogador muito abaixo do nível. Thiaguinho, que é um jogador já do profissional, só que pelo Flamengo quase não atuou mais fora do Brasil, não deu certo em time nenhum, e agora volta o Flamengo aí. O Flamengo já estuda a liberação, tanto do Thiaguinho, quanto do Carlinhos e do Lohana. E o Pablo também, o Flamengo tem o Pablo aí que voltou agora do Botafogo. O Flamengo está tentando aí arrumar um outro time para esses jogadores, ou por empréstimo novamente, ou uma venda definitiva. O mais próximo de sair aí por venda, sendo vendido, é o Lohan, que também é o mais novo e é o que tem mais qualidade. Então o Flamengo, se conseguir vender agora o Lohan, coloca 10 milhões em caixa, um dinheiro que seria bastante positivo. Lembrando que o Flamengo vai receber na faixa de 12 milhões e meio pela venda do Igor Jesus, que foi concretizado, foi para os Estados Unidos, e o Flamengo vai receber uma bagatela muito boa desse jogador e reforçando o caixa. Outra futura venda aí está praticamente encaminhada é do João Gomes, que hoje está lá no Wolverhampton. E se oficializar a venda por 60 milhões de euros, o Flamengo vai colocar 6 milhões de euros em caixa, porque ele detém 10% do jogador. Então o Flamengo deve estar arrecadando um bocado de dinheiro nesse início de ano, aí, fora as parcelas que tem de outros jogadores. O que seria muito bom para reforçar o caixa nesse começo de ano, fazendo com que o Flamengo possa ir fazer contratações pontuais, como que é, né? Jorginho, Vitão e também o Danilo. Como eu falei, tem quem crave, o Flamengo vai contratar os dois, e tem quem crave, o Flamengo só vai escolher um dos dois, ou Danilo ou Vitão. Mas eu acho que o Flamengo deve ir forte contratar os dois, porque existe a iminência de perder o Wesley já no meio do ano. Isso se ele não sair ainda nessa janela, tá? Porque as propostas estão chegando, o Flamengo está refutando, mas pode ser que, se dependendo do valor, se chegar alguém com 30 milhões de euros, o Flamengo vai vender. E falando de vendas aí, não posso deixar de falar disso. Claudinho estava acertado com o Palmeiras e dá um chapéu daqueles. O que acontece? Claudinho, em ligação com a Leila Pereira, chegou a afirmar que não iria para o Catar e iria de qualquer forma o Palmeiras. Depois que já tinha salário e tempo de contrato acordado, Claudinho vai lá e dá o chapéu e assina com o time do Catar, deve estar indo para lá. Galera, o Ender, Claudinho já usaram o Flamengo no passado para ter aumento de salário e agora usam o Palmeiras para conseguir um contrato maior fora do Brasil. Então você vê como é que é o caráter desses caras. Às vezes não é só o clube, né? Não é só o Zenit que joga sujo. Os jogadores também têm interesse, porque quando o jogador quer sair do clube, ele arruma um jeitinho, assim como o Vitão está arrumando, e assim como o Lohan está arrumando também no Flamengo internamente. O Lohan não brigou com o Flamengo, mas está tentando ali sua saída para o CSK de qualquer forma. Então se um desses dois jogadores aí, o Wendel ou o Claudinho, quisesse ter chegado no Flamengo no passado, eles teriam vindo, não teriam feito esse papelão que fizeram, e agora mais uma vez aí fazem com o Palmeiras. Mas, né, é assim que funciona, mercado da bola. Cravam 50 nomes, no final vem apenas 2 e olhe lá. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo, taca o dedo no like, se inscreve, forte abraço, valeu amigos, tamo junto, é nóis.